Não precisamos dizer que esse assunto que vamos abordar agora é muito importante. Devem ser feitas inspeções constantes no pomar com o objetivo de identificar os problemas. Apesar da sua rusticidade, a goiabeira pode ser atacada por algumas pragas e doenças. As pragas mais comuns são as brocas, os besouros, os psilídeos e as moscas das frutas. Eventualmente poderão ocorrer ataques de cochonilhas, pulgões e outros insetos, que são pragas mais facilmente controláveis. Este inseto é conhecido pelo nome de broca da goiabeira. Ele depreda o tronco e os ramos da planta, formando aglomerado de excrementos e pedaços de casca ligados por fios de seda que ele produz. A broca da goiabeira provoca prejuízos no pomar quando está na fase larval. O psilídeo é um inseto sugador que, ao se alimentar da seiva da planta, provoca o enrolamento e queima dos bordos do limbo foliar, levando à queda das folhas atacadas. Se você abrir os bordos das folhas atacadas, vai perceber a presença deste inseto, que, se não for eliminado rapidamente, pode lhe trazer sérios aborrecimentos. O gorgulho das goiabas ataca os frutos, deixando-os imprestáveis para comercialização in natura. As fêmeas depositam seus ovos sobre os frutos verdes em desenvolvimento, que, visto à distância, dá a impressão de ser um ponto preto. Com o desenvolvimento do fruto, este ponto escuro torna-se uma cicatriz deprimida, escurecida no centro. Além da depreciação externa do fruto, a larva deste inseto se alimenta das sementes, dando origem à podridão seca. Estes insetos são conhecidos como moscas das frutas. Esta praga pode atacar de 90% a 100% dos frutos. Eles atacam os frutos jovens da goiabeira, depositando seus ovos sobre a casca, que ao eclodirem, darão origem às larvas, conhecidas como bicho da goiaba. As larvas, então, penetram no fruto, antes de atingir a maturação, e destroem a sua polpa, inutilizando-o para o consumo. Quando vai se transformar em pupa, faz um orifício no fruto, caindo no solo, transformando-se em mosca na forma adulta. O controle das moscas das frutas pode ser feito com o ensacamento dos frutos, ou então com a aplicação de inseticidas sob a forma de iscas com armadilhas, ou em pulverizações do pomar com agrotóxicos. Você deve também fazer a retirada de todos os frutos podres do chão. A goiabeira também pode ser atacada por fungos, vírus, bactérias e nematóides. A intensidade de danos depende das condições climáticas e culturais. Vamos ver o que o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Fiorani, gerente do sítio Queiroz, da cidade de Vista Alegre do Alto, no estado de São Paulo, tem a nos falar sobre esse assunto. Com relação a pragas e doenças, o que ocorre na nossa região é o que ocorre com frequência em toda a região do estado de São Paulo, eu creio, característicos da doenças e pragas características da cultura da goiabeira. Com relação à doença, uma que fatalmente trará problemas se não for bem controlada, seria a ferrugem, como sendo uma das principais doenças em nossa região. Mas os agricultores têm conseguido um bom controle com utilização de controles preventivos, pulverizações preventivas, principalmente com produtos à base de cobre. O fungo da ferrugem afeta tecidos novos de órgãos da goiabeira em desenvolvimento. A ferrugem ataca as folhas, botões florais, frutos e ramos, produzindo manchas necróticas e circulares, provocando perdas de grandes quantidades de flores e de frutos em desenvolvimento. O controle desta doença é feito através de aplicações de fungicidas e algumas práticas culturais, como capinas do pomar e podas de limpeza, o que vai favorecer a aeração das plantas e desenvolvimento de ramos e frutos isentos do fungo. Outra doença da goiabeira é a seca bacteriana. Uma das doenças que você pode encontrar em seu pomar de goiaba é a seca bacteriana. Ela é determinada por fatores climáticos e o estado de suas plantas. Os sintomas são o murchamento e secamento de ramos novos e, quando em frutos novos e determinados estágios, o seu enegrecimento
e a sua adesão nas plantas. Com isso, você pode difundir esta doença através da poda. O controle desta doença pode ser feito da seguinte forma: faça a desinfecção dos instrumentos de poda com hipoclorito de sódio, que é água sanitária, na proporção de 1 litro de água sanitária para cada 3 litros de água. A desinfecção deve ser feita após cada corte. As podas devem ser feitas nas horas mais quentes do dia, quando as plantas vão estar sem umidade. A condução da planta deve ser feita de forma que ela fique bem arejada e receba bastante sol. Quando a planta está bem conduzida, a pulverização de fungicida fica mais fácil. E agora preste atenção: os ramos doentes devem ser retirados assim que surgir os primeiros sintomas, e sempre pela sua base. Os ramos eliminados pela poda devem ser queimados. Evite podas contínuas na mesma planta. Utilize a pasta cúprica em todos os ramos cortados. Faça pulverizações com fungicidas cúpricos nas brotações e frutos até que eles atinjam 3 centímetros de diâmetro. Depois disso, utilize somente fungicidas de outros princípios ativos registrados no Ministério da Agricultura. As adubações com nitrogênio devem ser limitadas. Se você atender às nossas recomendações, você vai diminuir os prejuízos causados pela seca bacteriana. Estas manchas negras que você está vendo na parte inferior dos frutos são distúrbios que podem ocorrer nos frutos do seu goiabal. A queimadura do fruto, como é conhecida, ocorre somente em plantas jovens com até 2 anos de idade. A partir do 3º ano, os frutos raramente apresentam um problema. Existem inúmeras maneiras e centenas de produtos químicos que podem controlar as doenças e os insetos que acabamos de mencionar. Normalmente, para aplicações de produtos químicos, são utilizados pulverizadores acoplados em máquinas com grande potência para pulverizações de grandes pomares, ou então pulverizadores motorizados como este aqui, também com bom desempenho. Pode-se ainda, em pequenas culturas, ser utilizado o pulverizador costal manual.